Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um texto da tentação de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, depois de jejuar 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. É uma coisa que todo mundo conhece. E nesta tentação, num dado momento, Satanás pegou Jesus, olha que ousadia, levou Jesus ao cume do templo e disse assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropecem em pedra alguma. Então, se o senhor pular lá de cima da torre do templo, o senhor não vai se esborrachar lá embaixo. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas que tipo de tentação é essa que Jesus estava sofrendo? Ele não era o Filho de Deus? Era. E é o Filho de Deus. Então, o que o diabo queria? Você precisa entender que o diabo, a serpente, ele é muito astuto. Eu chego até a pensar que ele não é o demônio mais forte, mas é o demônio mais inteligente, mais sagaz, que planeja e que sabe atingir os seus objetivos. Tanto é que a Bíblia o compara com a serpente, que é um animal sagaz, furtivo, esperto, que tem as suas estratégias para conseguir os seus objetivos. Vamos analisar. Se Jesus tivesse falado: Satanás, eu vou te provar que eu sou filho de Deus, eu vou pular, e ele pulasse, Jesus iria morrer? Não, ele tinha uma missão específica, ele não ia morrer. Com certeza, a palavra que Satanás disse ali, que está escrito, os anjos sustentariam, iria acontecer. E os anjos não iam deixar Jesus cair. Aí você pensa assim: bom, então por que Jesus não pulou? Vamos raciocinar. Imagina a multidão lá embaixo vendo um homem em cima do pináculo do templo. E esse homem pulando e de repente ele segurado por anjos, mas as pessoas não iam ver os anjos, iam ver Jesus flutuando. E quando eles vissem Jesus flutuando, o que eles iam falar? Um grande milagre. O Messias, é ele o Messias, olha lá, ele está flutuando no ar, olha que sinal que ele está dando que ele é o Messias prometido. E Jesus seria aclamado Messias em Israel, com certeza. E uma tragédia teria acontecido. Porque Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para ser reconhecido como Messias, ele veio para morrer numa cruz. Essa era a finalidade dele. Então, o que o diabo estava oferecendo para Jesus? Uma vitória sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. E é exatamente isto que Satanás anda oferecendo para você. Um caminho mais fácil, um evangelho mais fácil, uma vida cristã que não precisa de você se preocupar com o pecado. É só ficar lá no louvorzão, na adoração, na música, não é isso? Em grandes reuniões na igreja. Mas a cruz, não esquece esse negócio de cruz, porque cruz não dá muito certo, não. Então, olha a esperteza da serpente. Ele oferece um evangelho sem cruz. Tá. Em Apocalipse, tem um texto falando para uma das igrejas da Ásia que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Aí você fica pensando assim: puxa vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eles iam ter uma tribulação de 10 dias e depois ter a vitória. Só que o texto não diz muito bem assim não. Diz que a tribulação ia ser de 10 dias. Mas no final de 10 dias o que ia acontecer? A tribulação ia acabar. Sim, mas acabar como? Acabar com a morte daquelas pessoas. A tribulação duraria até 10 dias, até o momento em que eles seriam executados. Aí você pode estar pensando assim: mas aí não é o evangelho que eu quero vencer sobre os meus inimigos, eu quero pisar na cabeça do diabo, eu quero vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aí vem o evangelho e oferece para você um evangelho com cruz. Aí você fica pensando: puxa vida, não era isso que eu queria. Queridos, o
caminho da salvação sempre será pela renúncia. Se você é um cristão que não renunciou a nada, tem alguma coisa errada com você. E a tribulação ainda tem um efeito muito interessante. Quando um fundidor está ali purificando o ouro ou a prata, ele purifica com fogo. Ouro e prata se purifica com fogo. A sua vida se purifica com fogo, tá bom? É o fogo do Senhor, é o fogo da prova que purifica a sua vida. Aí você pergunta, mas como que um ourive sabe o momento que o ouro e que a prata está no ponto mais alto da sua fundição? Ora, chega um momento em que a temperatura do ouro e da prata está tão quente que as impurezas sobem para cima e ele simplesmente raspa aquela impureza para fora, aquela sujeira para fora. E como que ele sabe o momento de arrancar a sujeira? Quando o fundidor vê que o cadinho está prateado, como se fosse um espelho, ou seja, eu começo a ver o meu rosto no espelho, eu percebo que nesse momento a impureza vai subir e é momento de limpar o ouro e a prata que está na fundição. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é o ouro ou a prata que está na fundição? É você. É. E um detalhe, essa fundição, esse fogo, é para tirar de você as impurezas. Pensa nisso. E é só pelo fogo que a impureza sai. É só pela prova que a impureza sai. Mas olha um detalhe. O momento em que as impurezas saem, os olhos do fundidor estão sobre eles. O fundidor está ali prestando atenção. Porque se ele se distrair, o ouro vai se perder, a prata vai se perder. Então, se você está no meio do fogo e no meio da tribulação, você precisa entender que os olhos do Criador, do Deus vivo, estão continuamente em cima de você, com atenção ao seu estado. Você está passando a tribulação? Amém. Mas Deus está de olho no seu estado, porque Ele é o fundidor. Ele está esperando um momento para remover as impurezas. Tá bom? Evangelho sem cruz não dá não, tá bom? Fique bem e fique com Deus.